Meus amores, venham aqui. Vamos começar o nosso consultório. Meu carinho todo para você e para sua família. Obrigada por sua presença, por estar com a gente. Você que estava acompanhando Anjos da Esperança agora há pouco, você que é parceiro nosso, você que caminha com a gente para levar a Novo Tempo a muitos lares, a muitas famílias, a muita gente que carece conhecer ainda mais a esperança, precisamente a esperança. E o nome dessa esperança é Jesus. Ficamos felizes com sua companhia, com a oportunidade de compartilharmos com você mais algo bom. A nossa temática de hoje é mulher. As mulheres que deram a vida pelo reino de Deus, as mulheres que deram a vida pelo evangelho. Você vai conhecer histórias de mulheres que, ao longo da história do cristianismo, mostraram com muita garra, resiliência, muita vontade de que o reino de Deus se faça presente e elas não mediram esforços. Como sempre, mulheres que, quando se entregam a uma causa, se entregam de corpo e alma. Histórias belíssimas de mulheres que realmente confiaram em Deus, até mesmo para entregar literalmente a vida. Minha convidada de hoje é teóloga, pesquisadora, escritora, está concluindo seu 10º livro. São 20 anos de pesquisa, de muito trabalho, de muito se debruçar para trazer a nós o conhecimento, história de mulheres de fé. O nome dela, Ruth Salviano, que também é uma mulher de fé. Bem-vinda, querida. Bom recebê-la aqui, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, tudo em paz. Que ótimo! Como foi que você começou a se debruçar sobre a história dessas mulheres? Como você entendeu que outras mulheres e que a igreja, homens e mulheres, precisariam conhecer estas que ficaram na história muitas vezes esquecidas? Então, eu dei aula por 20 anos na Faculdade Teológica Batista de Campinas. E nos últimos anos eu lecionei História do Cristianismo. Mas não tinha uma mulher para citar. E eu não citei nenhuma mulher. Depois eu comecei a pensar, eu não acredito que mulheres ficaram de braços cruzados. Isso não é comum. Isso não é da mulher, não bate. Aquelas mulheres que serviram a Jesus com seus bens, aquelas que fizeram parte do ministério dele, aquelas auxiliares de Paulo. Como que de repente, elas que estavam ali ao pé da cruz, que foram testemunhas da ressurreição, não fizeram mais nada? Como elas sumiram da história? Como que sumiram? Eu comecei a ficar inconformada com aquilo. Encontrei uma rainha no período da Reforma, que ajudou Calvino, que deu abrigo, que conseguiu a anulação da pena. E essa rainha, simplesmente Margarida de Navarra, irmã do rei Francisco I, a quem Calvino dedica as institutas dele. Essa mulher foi humanitária, foi maravilhosa. E uma coisa que você disse, o que motiva, o que leva? Eu sinto, Darleide, que eu estou um pouquinho fazendo o que Cristo disse. Cristo, quando ele é ungido, e os discípulos, alguns falavam que desperdício de perfume tão caro, porque não se vende, não se dá aos pobres. Ele diz uma frase, ela fez muito bem, ela preparou meu corpo para o sepultamento. Isto que ela fez deve ser contado no mundo inteiro para a memória dela. Quando eu li esse texto, eu falei, puxa, nós lemos essa história até hoje, mais de 2000 anos, porque a Bíblia é o best-seller. E está lá o feito dessa mulher. Tem evangelhos que citam o nome, tem outros que não. Nós achamos que é Maria, né? A irmã de Marta, de Lázaro. Mas o feito dela está ali. E por que essas depois de Atos? Quando começa a mesma igreja, quando a igreja é perseguida no Império Romano, quando se segue toda a história e chega até nós. Por que elas não são citadas? Eu preciso descobrir isso. Eu preciso contar a história delas. Eu tenho que descobrir. Aí eu comecei a pesquisar, fiz dissertação de mestrado e por aí fui. Que lindo, Ruth. O pessoal aqui, se puder dar um take aqui na quantidade de livros
que eu tenho aqui do meu lado, são muitos, eu vou falar o título de alguns ao longo do programa, só para que você veja quantos livros, quantas horas, quantos anos de pesquisa tem aqui, feita pela professora Ruth Salviano Almeida, para a gente conhecer a história de mulheres que foram e são ainda e serão sempre consideradas por Cristo, por Deus, o Todo-Poderoso, que incumbiu a todos nós, homens e mulheres, sem distinção, a que nós fôssemos quem contaria a história do reino de Deus na vida prática. Obrigada, viu, Ruth? Já estou te agradecendo porque estávamos conversando agora e eu dizia, você é uma mulher também que merece que alguém conte a sua história, porque é um trabalho belíssimo. Não são muitos livros que você vai encontrar nesta ordem. Inclusive, você põe em ordem, você começa lá do comecinho. Conta um pouquinho dessas fases e, por favor, Ruth, é o que eu te disse quando nós conversávamos sobre o programa, nos apresente mulheres de fé. Pois é. Esse primeiro que está aí com você. Vozes femininas no início do cristianismo. Ele teve essa nova versão aqui, esse primeiro, da editora Ultimato. Esse aqui eu recebi, inclusive, da editora Ultimato, maravilhoso. Vozes femininas no início do cristianismo. Ele esgotou, né? E aí a Ultimato fez nova edição. Este livro já conta, eu não escrevi nessa ordem não, mas eu quis colocar em ordem cronológica. Ok. Este livro conta o porquê. Por que elas foram discriminadas? Porque elas nos parecem, às vezes, sombras. Elas estão ocultas nessa história. Porque nós estamos aqui fazendo a história do cristianismo. Exato. Nós vamos continuar fazendo essa história. E o cristianismo, a história do cristianismo é a história dos relatos, dos feitos de homens e mulheres. E se metade dessa cristandade não é citada, a história está incompleta. Exatamente. Então, neste livro, a gente já vê o porquê. É o seguinte, a mulher, ela foi por muitos anos, principalmente nessa idade primitiva, e toda a Idade Média, até chegar à Reforma, ela é considerada Eva. A mulher é considerada uma Eva, aquela que leva o homem à tentação, a responsável pela queda humana. E Tertuliano, um dos pais da igreja, ele pega bem pesado. Ele diz, eu não vou citar como está, mas ele diz mais ou menos isso. Mulher, tu és a porta do inferno. Foi por tua causa que o homem, criação de Deus, caiu. Foi por tua causa a morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Meu Deus. E você pensa em se ornamentar, em se vestir com vestes luxuosas. Você devia vestir trapos, porque você é como um sepulcro caiado. Você está bonita por fora, mas você está podre por dentro. Então, a mulher, durante a Idade Média, ela é considerada fraca espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Ela não tem valor algum. Então, essa mulher se sente menos que nada e ela começa a aceitar isso. E até hoje a gente vê que as mulheres, muitas, aceitam naturalmente o fato de, não diria de não ter valor, mas de ter um valor abaixo, de ter menos valor, quando Deus não faz acepção de pessoas e quando Cristo as ama, quando Deus as chama pelo nome e as conhece desde o ventre de sua mãe. Então, nós somos amadas de Deus, nós somos poemas de Cristo, nós somos cartas abertas, nós temos valor sim. Apesar de que os homens possam dizer, nós temos valor sim. E pensar que Jesus, ele vem deixar tão claro isto. Ele dá à mulher o lugar que nunca deveria ter se perdido. Aliás, a palavra de Deus, a Bíblia conta sempre de mulheres que estiveram muito perto do ministério, que foram ouvidas, especialmente com Jesus. As mulheres estavam com Jesus, faziam parte. Quem primeiro viu Jesus após a ressurreição, justamente uma mulher. Continuando, nos apresente mulheres nessa história. Então,
Nesse primeiro livro cronológico, que é o início do cristianismo, a igreja primitiva, nós temos as mártires, né? Começamos a falar das mártires. As mártires, elas foram mulheres assim especiais, porque elas deram a vida. Darley, se você puder ler a orelha, por favor. A outra, a primeira orelha. Leia essa frase. Pedimos aos leitores deste livro que reflitam sobre o que significa cada um tomar a sua cruz e seguir os passos do Senhor. Porque não é a morte pelas chamas ou pelos dentes das feras que une os cristãos atuais aos mártires da antiguidade, mas sim a decisão inabalável de seguir a Jesus a qualquer custo. Uau! É isso. É isso que une. Não é a roupa que você está vestindo, que Perpétua não usava logo no início. Não é o modo como você vive, que uma Blandina escrava, que foi martirizada, vivia. Mas essa decisão de seguir a Cristo, e ela seguir até o fim. Eu vou falar da capa de Perpétua. Essa que está na capa, eu sempre falo dela, porque ela realmente nos inspira. Deixa eu só descrever um pouquinho para quem está em casa. Aqui você vê a imagem de uma mulher, obviamente que a imagem talvez não fique tão nítida para você, é uma arte, uma pintura. Tem seria um gladiador com uma espada em direção ao pescoço desta mulher, mas ela agarra a espada. Então essa é uma descrição rápida desta imagem. E a história é? A história eu não diria triste, porque é uma história de fé, e a história de fé nunca é triste, né? É uma história de firmeza na fé. A Perpétua, ela é presa no reinado de Sétimo Severo. E o que ele decreta? Que ninguém podia se converter ao cristianismo. Isto faz com que os cristãos recém-convertidos fossem perseguidos. Nós chamamos de catecúmenos, novos na fé. E Perpétua havia acabado de se converter. Ela nem era batizada ainda. E ela era da nobreza. E ela tinha um filho recém-nascido. Ela vai com esse filho, ela é presa, e esse filho vai ser amamentado na prisão. Porque, como ela era da nobreza, consentiu que ela pudesse amamentar o filho. É assim uma história tocante, porque o pai dela vai lá e pede várias vezes: filha, por favor, desista dessa tua crença. Por favor, negue esse Cristo. Olha o mal que você causa à sua família, seu bebê. Sua mãe, que já tem certa idade, não faça isso. E ela aponta um vaso e diz: pai, o que o senhor está vendo? Que objeto é esse? E o pai fala: é um vaso. Eu posso chamar esse vaso de cadeira, de mesa, de almofada? O pai diz: não, é um vaso. Pois é, pai, eu não posso ser outra coisa a não ser cristã. Meu Deus. E ela se enfeita. E ela aguarda com ansiedade o dia do martírio, porque ela sabe que vai se encontrar com Cristo. Ela é a típica noiva de Cristo, como elas se chamavam. Ela vai feliz. E essa cena da capa, porque aquelas que eram entregues às feras, que as feras não conseguiam matar, elas depois iam para os gladiadores. E os gladiadores menos destros treinavam, vamos dizer assim. E aquele que foi encarregado de matá-la não conseguia acertar o ponto certo da garganta dela. Por isso ela pega a espada e diz: é aqui, fere. E aí ela morre. E tem comentaristas que dizem: parece que aquela mulher só poderia ser morta com sua própria permissão. Foi quando ela quis que ela morreu e se encontrou com seu Senhor. Meu Deus. É de emocionar, né? Nós muitas vezes somos mulheres que estamos preocupadas com o cabelo, com a pele, com a maquiagem, com as unhas, com a aparência. Nós muitas vezes ficamos envolvidas com temas que não são pertinentes à real experiência de fé. Ficamos preocupadas com coisas tão supérfluas, tão pequenas, tão
E qualquer coisa perto de Cristo torna-se pequeno, a não ser que Ele dê a grandeza necessária a cada uma das questões que nos envolvam. Mas quando nós vemos histórias assim, ouvimos um relato rápido de uma mulher assim, dá vontade de chorar de vergonha sobre quem nós temos sido nos dias de hoje, enquanto cristãs. Porque outras mulheres que vieram antes de nós deram a vida, completamente a vida. Nós muitas vezes não damos nada, não entregamos nada, não sacrificamos nada, porque estamos extremamente envolvidas com o nosso próprio eu. É a minha vontade, é o meu desejo, é o que eu quero, e o mundo, e o resto, e a igreja, e até mesmo o evangelho, que se exploda. O que importa é que eu esteja bem. Vem Perpétua e diz, é aqui. Como quem dizendo, eu autorizo que você tire a minha vida, porque na verdade eu a entrego no nome de Cristo. Como Cristo se entregou, não é? Nós estamos conversando hoje com a teóloga, pesquisadora e escritora, professora universitária por 20 anos, uma mulher que tem dedicado boa parte da sua vida a conhecer mulheres e a nos apresentar mulheres como Perpétua. Quem mais você nos apresenta? Vamos para o livro da Inquisição, ele deve estar na ordem, aí é esse daqui, esse outro. Esse outro aqui, uma voz feminina calada pela Inquisição. Este é o que eu estou reescrevendo, o 10º livro. Porque, assim como nós fizemos com o da Reforma, eu não quis mais uma voz só. É muito pouco, né? Uma voz. São tantas mulheres. Então, agora nós estamos falamos de reformadoras, logo vamos falar delas, e de vozes, mais vozes na Idade Média. E eu quero falar de uma que eu descobri, vocês vão saber em primeira mão. Ah, que legal! O livro vai ser publicado só o ano que vem, mas vocês já vão ficar sabendo dela, porque cada livro é uma descoberta, cada livro nos impacta de uma maneira diferente. E essa mulher, ela pode ser considerada uma pré-reformadora. Existiram pré-reformadores, né? Mas quem já ouviu falar, às vezes a gente nem ouviu falar de uma reformadora, tirando Catarina Vambora, né? Esposa de Lutero. Pois é, nós descobrimos na Idade Média, 100 anos, ela morre exatamente em 1417, 100 anos antes de Lutero afixar as 95 teses. Ela era chamada de Catarina, foi Catarina de Lorena, cidade de Lorena. E é interessante que aquela cidade, ela manteve, por isso que nós temos a história dela, ela mantinha um livro de atas de tudo que ocorria na história. Na cidade, era relatado naquele livro. E eles contam dessa Catarina chegando à igreja e dizendo a todo o público que ela desejava ser freira. Era o desejo do coração dela. Tinha um mosteiro lá perto e ela queria entrar para aquele mosteiro. É claro que os cleros, os eclesiásticos da época vão ficar muito felizes. Que boa notícia, minha filha, nós vamos acompanhá-la, nós aprovamos seu pedido. Todos nós vamos com você até o convento. E eles vão. E ela vai muito feliz e entra naquele convento. Só que a intenção de Catarina, sabe qual era? Era evangelizar as freiras. E é o que ela faz. Ela evangeliza todas as freiras, uma por uma, falando da graça de Cristo, da salvação pela fé. E ela consegue que todas se convertam ao Evangelho. Quando eles descobrem, aí, como a gente fala, o bicho pega. Aí eles aprendem e a levam para o martírio. Ela foi queimada e foi considerada uma herege e foi desclassificada pela cidade, tudo relatado lá no livro. Mas sabe o pior que eles fazem depois, alguns dias depois da morte dela? Eles incendiam o convento com as freiras dentro.
todas aquelas que haviam aceitado o Evangelho de Cristo. Ou seja, foram muitas Foram. mártires ao mesmo tempo, Foram, mortas naquele momento. foram muitas. Todas elas foram mortas, foram queimadas. Então, é uma história de alguém 100 anos antes de Lutero. Morreu 100 anos antes, mas que já pregava o Evangelho genuíno O evangelho puro. da palavra de Deus. Você conseguiu em pesquisa saber quem a ensinou, quem a evangelizou sobre o verdadeiro evangelho? Não, não consegui porque é bem difícil, sabe, Imagino. pesquisar a história das mulheres, porque são esses relatos assim esparsos, né? Por exemplo, sobre essa mulher, até é pouco que eu falo sobre ela, porque eu só encontrei nessas atas da cidade, Entendi. no livro. Então, tem muitas que a gente fica com essa curiosidade, né? Como é que foi, o que aconteceu. Como é que você faz a sua pesquisa? Agora, o momento de entrevistar a pesquisadora sobre o seu método ou meio de trabalho. Como são as suas pesquisas? Você precisou viajar? Você precisou visitar estes lugares para ler essas atas? Como que foi? Então, eu só viajei, só fiz pesquisa de campo, que a gente chama de campo, quando eu escrevi sobre protestantismo brasileiro, que ficou mais fácil, né? Sim. De ir nas bibliotecas das denominações, de ir lá em Piracicaba, onde Martha Watts exerceu seu ministério. Então, eu consegui fazer mais pesquisa de campo. Mas os outros livros, Europa, eu não tive essa felicidade, essa oportunidade de conhecer, né? Então, o que eu faço? Primeiro, eu penso na época que eu vou estudar, e aí eu começo a pesquisar pela internet quais livros que eu tenho, a maioria em inglês, mas, por exemplo, meu primeiro livro, que foi da Reforma, tinha muita coisa em francês, porque a Margarida era francesa. Sim. E a minha filha, ela é fluente, né, em francês, é professora na Unicamp, então ela pôde me ajudar. Que bom. Espanhol a gente encontra muita coisa, em espanhol a gente consegue, né? Não tão bem, mas a gente consegue, é Sim, mais sim. fácil. Então, é um livro que foi pesquisado em português, em espanhol, em francês, né? E em inglês. O inglês está sempre presente, porque a gente pensa, português você não encontra nada. Não, não. Mas em inglês o mundo se abre. Pois é. Cada mulher dessa, não vou dizer, não vou exagerar, não é cada, mas a maioria dessas mulheres vão ter biografias em inglês. Meus amores, a gente aprende assim, pesquisando, indo atrás, querendo saber, mas eu tenho muita convicção de que foi o Espírito Santo quem te moveu a fazer todo esse trabalho de nos trazer ao conhecimento tantas mulheres. Tem gente nos escrevendo, querendo saber a editora ou as editoras. Tem editoras diversas aqui, né? Por exemplo, tem a Ultimato, tem a Good Books, né? Que também são dois devocionais que você tem, histórias de mulheres de fé, heroínas da fé. E tem outras editoras aqui também. Você lembra o nome de todas elas? Sim. Mas vamos dizer assim, ó. Faz o seguinte, vai aparecer daqui a pouquinho o Instagram da Ruth. E aí você pode, inclusive, passa a seguir a Ruth, passa a conversar com a Ruth. E aí você tem informações sobre todos os livros, porque senão pode demorar um pouco mais e a gente perde de conhecer mais uma história. Ó, já está aí no seu vídeo. Ruth Salviano Almeida, lá no @Ruth Salviano Almeida no Instagram. Você pode entrar em contato com ela e saber mais sobre todos os seus livros, porque não é pouco não, viu, minha gente? Não é pouco não, é muita coisa boa. Quando nós voltarmos do intervalo, qual mulher você vai nos apresentar de qual período? Eu vou falar da Reforma, que foi o que despertou a minha atenção, né? A Margarida de Navarra, a irmã do rei Francisco I. E essa história Temos quantos minutos, produção? Vamos fazer assim, tem 3 minutinhos. Você consegue resumir assim a história dela? Vamos tentar. Vamos. Qualquer coisa a gente fala mais um pouquinho. Exatamente. Então, Margarida de Navarra, ela era princesa porque ela era irmã do rei Francisco I. E ela buscava muito a pureza. Ela estava numa corte moral, que era da França, mas a ambição dela era pensar nas coisas do alto, e ela era uma mulher pura naquela corte moral. E ela tinha como símbolo o girassol, porque ele se volta para o sol.
Ela disse: eu não penso nas coisas da terra. Então, ela já tinha aquela espiritualidade latente na alma dela. Ela casa com o rei de Navarra e, como rainha de Navarra, ela pôde implantar a reforma. Ela conhece os escritos de Lutero, ela se corresponde com Calvino e ela implanta a reforma onde a ceia é em 2 espécies, os sacerdotes não são celibatários e não têm necessidade daquelas roupas que geralmente usam. Então, realmente foi uma reforma. Mas, como Lutero, ela não queria uma separação com a igreja. E ela sempre defendia uma religião de amor. Tanto é que quando Calvino se torna com debates mais duros, ela fica triste. Porque ela não gosta de debates ostensivos. Ela diz que eu defendo uma religião de amor. Então, na realidade, tem muita gente que não a considera uma protestante porque ela não se define. Mas a filha dela, Joana de Navarra, torna o reino huguenote, porque ela diz que não pode ir contra a consciência. Como Lutero falou, eu não posso ir contra a minha consciência. O meu povo precisa do evangelho. Então, mãe e filha, defendendo a reforma lá em Navarra. E elas tiveram um fim trágico ou passaram pela história e deixaram sua marca e continuaram? Elas morreram, vamos dizer, para a nossa época, novas, né? A Margarida morreu até num convento. Depois que o rei Francisco I morreu, e ela já não tinha tanto, vamos dizer assim, alguém que a defendesse, né? Porque o tempo passa, o irmão dela, que era rei, tinha morrido. Então, diz que a verdadeira mostra de que ela era querida foram as lágrimas dos pobres, porque ela adorava, ela disse que ela tinha sido princesa, rainha, mas o que ela queria ser chamada é de primeira-ministra dos pobres, porque ela recebia no palácio, ela dava comida, ela visitava os E enfermos. você está falando da filha? A Margarida. Margarida. A Margarida. E a filha como rainha, porque o que acontece? Você é casada com o rei, você é rainha. Mas Joana era rainha, ela herdou o trono do pai. Então, ela teve mais autoridade para implantar a reforma, para pegar em armas. Ela foi uma Joana d'Arc, Joana de Navarra. Ela pegou um exército, formou um exército huguenote, calvinista, e defendeu a fé. Ela disse: o meu rei é mais poderoso do que o rei da Espanha. O legado do Papa não tem nenhuma autorização, nenhuma interferência no reino de Navarra. Então, ela realmente foi bem Ela foi à corajosa. guerra. Ela foi à guerra. Uau! Mulheres de guerra pelo Evangelho, mulheres de guerra em nome do Evangelho verdadeiro, mulheres corajosas. Vamos que vamos, corajosas. E para ajudar você a mergulhar ainda mais no significado da experiência da mulher frente ao Evangelho, nós oferecemos para você o guia de estudo, esse aqui, Marcadas pela Fé, Mulheres Inspiradoras da Bíblia. Você pode pedir gratuitamente para a gente, enviando o seu pedido agora pelo nosso WhatsApp, 12982444449. É o guia de estudo que você recebe em casa, sem pagar nada por isso, mas para você conhecer ainda mais as mulheres da Bíblia. E aprendendo hoje, tanto aqui com a professora Ruth Salviano, e nos inspirando com aquilo que o Evangelho faz na vida de homens, mas hoje, especialmente considerando o que o Evangelho causou e o que as mulheres causaram quando foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, tem mais histórias para você. Meus amores, nós estamos nos últimos meses do ano e a pergunta que eu faço é: quais são os seus motivos para agradecer? Com certeza, apesar das dificuldades, você deve ter motivos. Acontece que muitas vezes nós não paramos para considerar os motivos pelos quais nós devemos agradecer. Lembro que Jesus curou 10 leprosos, um somente voltou para agradecer e Jesus disse: onde estão os demais? Onde estão os outros? Eles não voltaram para considerar o seu benfeitor. Lendo a carta de Paulo aos Filipenses, ele diz: levem todas as suas preocupações
Não os deixem ser dominados por elas, mas levem todas as suas preocupações ao Senhor em orações, em súplicas e com ações de graças. Nós precisamos fazer toda a sequência da orientação divina, levar ao Senhor as nossas questões em oração, em súplica, mas com ações de graças. O que você tem para agradecer a Deus? Aqui na Novo Tempo, a gente também para pensar no que Deus já fez por nós. É por isso que o mês de novembro é o nosso mês de gratidão. Nós conseguimos realizar grandes sonhos nesse 2022. Nós conseguimos lançar 3 novos guias de estudo da Bíblia, chegamos em canal aberto em Teresina, produzimos novos programas para a TV e para a internet. Mas nós preparamos para você um pequeno vídeo para você acompanhar com a gente o que mais tem para agradecer. A Rede Novo Tempo de Comunicação é formada por homens e mulheres que acreditam que Deus pode realizar qualquer sonho, seja ele pequeno ou grande aos nossos olhos. Com o fim de 2022 já se aproximando, queremos lembrar com você todos os sonhos que a Rede Novo Tempo conseguiu realizar neste ano por meio das bênçãos de Deus, mas também porque você, anjo da esperança, doou recursos financeiros para Novo Tempo. Um dos maiores sonhos que tínhamos para este ano era o de produzir um seriado de ficção para a televisão, que apresentasse os ensinos de Jesus para o público mais jovem. Felizmente, o seriado Tudo na Vida saiu do papel para ser produzido e transmitido neste ano pela TV Novo Tempo. Milhares de jovens de todo o Brasil tiveram a oportunidade de conhecer o amor de Deus por meio deste seriado da Novo Tempo. Mas não foi somente para a TV que a Novo Tempo produziu novos conteúdos. Ao longo deste ano, o catálogo da plataforma digital da Novo Tempo, a NT Play, ganhou vários conteúdos exclusivos. Destaque para os Mistérios de Olã, Bom de Bíblia Kids, Bíblia Animada, novos episódios do desenho da Aninha e o seriado Plano B, que estreia na NT Play no dia 18 de novembro. Com tantos novos conteúdos sendo produzidos pela Novo Tempo, precisávamos oferecer novos guias de estudo da Bíblia. Por meio da sua doação financeira e com a graça de Deus, neste ano a Novo Tempo já conseguiu imprimir e enviar milhares de exemplares de 3 novos guias de estudo da Bíblia. A Procura da Verdade, Marcadas pela Fé e Deus Me Ouve são os 3 guias de estudo da Bíblia que foram produzidos neste ano pela Novo Tempo. Era um grande sonho que tínhamos, mas, felizmente, conseguimos os recursos suficientes para imprimir e enviá-los gratuitamente para famílias de todo o nosso país. Mas queremos ir ainda mais longe e aumentar a capacidade de produção dos conteúdos da Novo Tempo. Por isso, para este ano, também tínhamos o sonho de chegar com o sinal da TV Novo Tempo para mais cidades. De todas as cidades que nós ampliamos o sinal da TV Novo Tempo neste ano, queremos dar destaque para uma em específico. Graças às bênçãos de Deus, neste ano, a capital do Piauí, Teresina, passou a receber o sinal aberto do Canal da Esperança pelo canal 39.1. Cerca de 1 milhão de pessoas passaram a receber o sinal da Novo Tempo a partir desta grande expansão em mais uma capital brasileira. Chegando a cada vez mais lugares, temos o sonho de produzir ainda mais conteúdos. Por isso, neste ano, a Rede Novo Tempo deu o início das construções de um novo estúdio. Por meio deste novo estúdio, iremos produzir ainda mais conteúdos para as redes sociais e a televisão. Por meio das bênçãos de Deus e das suas doações financeiras, a Novo Tempo pôde realizar todos estes sonhos. Agora, o maior sentimento que podemos ter é o de continuarmos sendo gratos ao Deus que tudo pode. O nosso Deus tudo pode. E Ele nos tem feito viver experiências lindas que a cada dia nos torna ainda mais certos de que Ele tem cuidado de tudo e de todos nós. E a nós cabe apenas levar adiante a missão que Ele nos confiou. Ide, ensinai o Evangelho a toda tribo, nação, língua e povo. E a Novo Tempo tem feito parte
em cumprir essa missão. 2002 foi um ano de muitas bênçãos. E para que esse trabalho continue e para que a Novo Tempo possa alcançar mais sonhos em 2023, nós te convidamos a fazer uma doação de gratidão neste mês de novembro. Como funciona? Você que já é um anjo da esperança e tem o costume de doar todos os meses, pode fazer uma doação a mais, uma doação de gratidão para Novo Tempo, para que a gente possa expandir ainda mais a pregação da mensagem de esperança. Você pode fazer essa doação usando o Pix. É só acessar a área Pix do aplicativo do seu banco e lá você vai selecionar a categoria e-mail. A nossa chave é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Obrigada a você que já é um anjo da esperança. Obrigada a você que se une a nós para continuarmos contando as boas novas do Evangelho a cada vez mais pessoas ao redor de todo o Brasil e no mundo, onde chega o sinal da Novo Tempo pela internet. Muitas bênçãos têm acontecido assim. Obrigada a você, um grande abraço, Deus te abençoe. E a gente continua aqui no nosso programa, no Consultório de Família, que também é apoiado pelos Anjos da Esperança. É por isso que eu estou aqui, é por isso que a professora Ruth Salviano está aqui comigo, vindo de Campinas para fazer esse programa aqui e contar para a gente histórias de mulheres de fé. De onde a gente retoma agora a nossa conversa, professora? De que momento da história do cristianismo? Reformadoras traz duas mártires. Opa, vamos conhecer então daqui a Reformadoras, mulheres que influenciaram a reforma e ajudaram a mudar a igreja e o mundo. Então, deixa eu pegar só um pouquinho aqui, porque eu quero mostrar a capa, se for possível. Na capa, acho que você já falou, né? Você falou da capa do Mártires, né? Mas na capa nós temos outra Mártir aqui. Ela está com os olhos vendados, ela vai colocar a cabeça no cepo e o carrasco está do lado com machado para decapitá-la. Esta foi Jenny Grey, uma rainha por apenas 9 dias. Vocês vão ver a história completa lendo o livro. Jenny Grey. Ela tinha 17 anos somente, novinha, mas ela participou do salão protestante que a rainha Catarina Parr, a última esposa do rei Henrique VIII, abriu na corte. Um salão protestante onde se lia a Bíblia e se cantava e estava aberto a todos. E ela aceitou as doutrinas luteranas. E a história de como ela se tornou rainha, vocês vão ver, porque às vezes nem a história conta, foi tão pouco tempo. Mas o lindo é o testemunho de fé quando ela vai para o martírio. O cardeal que tenta convencê-la a negar a fé, ele fica tão comovido que ele não a deixa, ele fica sempre ao lado dela. Ela o beija. E o carrasco lhe pede perdão naqueles últimos momentos. E ela declama o Salmo 51, cujo versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Não se podia falar na língua do povo, a língua sacra era o latim. Então o que faz? Jane, ela recita o salmo em inglês para que o povo entenda. E o cardeal imediatamente recita novamente em latim. E ela diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ela é decapitada e morre. As mártires, elas deram a sua vida até o fim, literalmente, por amor ao Evangelho de Cristo. Essa é uma das personagens. E você disse que tínhamos uma outra desse período. Nós já falamos, né, da Margarida de Navarra. Ah, sim. E já falamos um pouquinho da filha dela, da Joana, Okay. né? Então, agora nós vamos para a Europa e os Estados Unidos, séculos 18 e 19, início do século 20. Vozes femininas nos avivamentos. O meu livro de capa bonita. É lindo, eu amei essa capa também. É linda essa capa. Avivamentos, gente, quando a gente descobre... Darleide, você perguntou o que você busca, o que você procura, o que te impacta. Eu queria saber
O que causa um avivamento? Precisamos tanto de avivamento, de reforma, de renovação. E aí eu pesquisei sobre os avivamentos e naquela fase a Inglaterra estava sem nenhum valor moral, estava com o vício da embriaguez, estava com deísmo, eles não acreditavam num Deus que intervia. Eles tinham seus filósofos que idolatravam, as igrejas estavam frias e vazias. Mas quando os avivalistas pregam a palavra de Deus, quando eles pregam a palavra de Deus, o povo se converte e muda de comportamento. Aquele bêbado que está levantando o copo, ele baixa o copo e não bebe. E aqueles filhos que eram espancados pelos pais, que trabalhavam jornada dupla por conta da revolução industrial, agora eles têm um pai presente e as coisas mudam. Nem todos aceitam o evangelho. Claro. Nós sabemos que o rebanho é pequeno, nós somos um pequeno povo muito feliz, mas nós sabemos que o que aceita, ele se transforma. Ninguém tem um encontro com Cristo e não é transformado. E as vozes femininas nos avivamentos vai falar de avivalistas, John Wesley, John Fletcher, que o rosto brilhava quando ele pregava. Tanta comunhão que ele tinha com Deus, tanto que ele amava os pobres, tanta caridade que ele fazia. Nós vamos falar de Susanna Wesley, nós vamos falar de Fanny Crosby, que compôs tantos hinos que nós cantamos e gostamos tanto. Qual destas mulheres, como avivalistas, você conta pra gente da história? Frances Willard. Por que Frances Willard? Porque ela abraçou a causa das mulheres e das crianças. E ela disse, não é para o meu próprio bem. Ela fez uma petição, colheu muitas assinaturas para que o Congresso aprovasse o fim da venda de bebidas alcoólicas que estava matando, literalmente, o povo inglês. Muitos desses bêbados se suicidavam. E ela faz de tudo, porque ela diz assim, o bêbado não vai votar contra o comércio. O comerciante não vai votar contra o comércio. O político, com seus conchavos, não vai votar contra o comércio. Mas, com certeza, a mulher que sofre com o marido bêbado vai votar contra. Então, ela queria que a mulher votasse. Ela queria que a mulher tivesse o direito de votar para votar contra o comércio de bebidas alcoólicas. E ela faz o possível e o impossível. E ela diz, não é para o meu próprio bem, mas para o bem da minha terra natal, para o bem da criança com essa face envelhecida de tanto sofrimento, para o bem dessas mulheres que estão cansadas de sofrer. Então, aí que eu vejo a diferença de feminismo e da mulher cristã que faz a coisa para o bem coletivo, para o bem do Evangelho de Cristo. Não fala, é meu direito, o corpo é meu, me pertence. Não, ela diz, não é para o meu próprio bem, é para o bem do meu próximo, é para o bem do Evangelho de Cristo. É uma grande diferença, não é, Darlene? Muita diferença. Mulheres que tinham como foco central, como objetivo de vida, não a si mesma, mas o que havia do impacto do Evangelho quando elas se entregavam para anunciar essa causa. Bem diferente dos movimentos de muitas mulheres nos dias de hoje que clamam para ter o direito de jogar um bebê no lixo. Clamam pelo direito de ter o seu útero como um depósito de fetos e que dali para uma lata de lixo tanto faz, porque o corpo é meu. Apesar de que estas mulheres tão modernas, não costumam muito pensar sobre meu corpo, minhas regras, por que nós não dizemos ao coração as regras que nós queremos? Por que não dizemos aos olhos das regras que nós queremos? Por que não dizemos aos nossos membros superiores e inferiores quais são as regras que nós delimitamos a eles? Nós só temos regras para o nosso útero? Para então jogá-lo no lixo com os bebês nele gerado, porque é como se fosse assim uma extensão do mesmo?
como nós mulheres nos dias pós-modernos estamos nos perdendo, especialmente nos perdendo e nos afastando do Evangelho. Meus amores, e sabe, eu lembrava aqui enquanto você falava, professora, que Ellen White, que é uma mulher assim fantástica e sobre quem tenho muita admiração, que é uma das cofundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma voz fortíssima, uma das escritoras seminais mais traduzidas no mundo. E eu perguntava, Ruth, você pesquisou sobre? E ela disse, ainda não. Mas quando você falava dessa história de uma mulher que estava interessada numa causa maior, eu lembro de um movimento que houve nos Estados Unidos, um movimento de temperança, que tinha justamente a ver com esse cuidado em não deixar que a bebida alcoólica destruísse as famílias e uma geração. E ela dizia, apoiemos a este movimento. Ela dizia, apoiemos e tenhamos a atenção de não votar em candidatos que apoiem a este comércio de bebidas alcoólicas tão destrutivas para aquela realidade onde as pessoas, elas morriam tão cedo, tão jovens ainda, né? Cheios de vícios e a pobreza, enfim, e tudo mais. O que mais você conta pra gente? Esse é o último que a gente tem que mostrar hoje, Ruth? É isso? E depois o dos mártires, só para finalizar. Ah, sim, a gente volta para os mártires, mas está aqui, Vozes Femininas no início do protestantismo brasileiro. Você pesquisou aqui o Brasil. Sobre esse movimento de temperança... Ah, sim, antes disso. Eu quero falar uma coisa muito interessante, porque a Frances Willard, ela foi presidente desse movimento. E o que eu achei muito interessante é a abordagem das mulheres. Elas saíam de suas igrejas em grupos. Aí elas chegavam nos salões, nos bares, e se ajoelhavam nas calçadas, e cantavam e oravam pelos donos dos salões. Se os donos deixassem, elas entravam e continuavam o culto dentro do bar. E quando o dono do salão resolvia deixar de vender a bebida ou despejava aquela bebida na sarjeta, elas choravam de alegria. Esse movimento de união de mulheres cristãs pela temperança nos Estados Unidos foi o primeiro movimento de mulheres que perdura até hoje contra o vício, contra as drogas, defendendo adolescentes, defendendo crianças, defendendo mulheres, defendendo igualdade de salário. Enfim, elas fazem um trabalho maravilhoso. Bendito seja Deus. Ah, mas a gente vai escutar a todo momento as feministas dizendo, vocês só estão fazendo o que fazem porque nós feministas, Vocês conhecem as mulheres do Evangelho? Vocês conhecem as mulheres que deram a vida pela verdade, pelo reino de Deus? Vocês conhecem a história delas? Dá uma olhadinha, pode ser bastante proveitosa para essa voz feminista que se apropria da história de todas as mulheres, desde que lhes façam bem para uma ideologia que prega tudo que é contrário ao Evangelho de Jesus Cristo, até que me prove o contrário. Vamos então ao último livro? Vozes Femininas no início do protestantismo brasileiro. O que temos por aqui, Ruth? Esse é um livro amado, porque é nosso Brasil, né? Nossas pioneiras. Sim. Então, quando a gente fala de Inglaterra, de Estados Unidos, de França, parece que a gente não se apropria tanto. Mas quando a gente fala de Brasil e fala dessas pioneiras, o coração pulsa mais forte, porque elas foram as primeiras educadoras, as primeiras esposas de pastores, as primeiras missionárias entre indígenas, enfim, as primeiras tudo. Eu percebi que você, nos livros, tem sempre uma referência de uma mulher de destaque, como vimos Perpétua, enfim. Essa daqui também tem um significado? Se refere a uma dessas mulheres do início do protestantismo brasileiro ou é apenas uma gravura? Não, é só uma gravura. Ok. E ainda disseram que estava com cara meio estadunidense, mas para mim não está, não. Esse sofá pode ser nosso, das nossas avós, bisavós. Pode ser, né? Pode ser. E essa menininha pode ser uma tia-avó, quem Pode sabe. ser. E quem você destaca das mulheres? Dessas mulheres, quem eu gostaria de destacar, que tem assim uma história linda,
Estela de Boá foi uma pioneira lá na Bahia, e ela foi uma Baiana. professora, ela era pernambucana, Aham. mas o ministério dela foi na Bahia, e ela tinha um dom de música e de comunhão com Deus fantástico. Diz que ela se sentava ao piano em 5 minutos, letra e música. O hino de Taquara, a localidade onde ela tinha o colégio, que ela era diretora, o hino é composição dela, da cidade. E ela tinha o lugar de oração dela. E ela tem uma poesia tão linda que ela diz que quando ela orava era como se o céu estivesse baixando. Imagina, eu estou orando e eu sinto como se o céu estivesse baixando e chegando até mim. Então foi uma mulher de muita comunhão com Deus. Eu poderia dizer de um período que às vezes a gente não pensa que houve, mas houve sim, de renovação espiritual, década de 60 no Brasil. Então nós temos essa mulher traduzindo uma estadunidense, Rosalie Appleby, que ela escrevia sobre disciplinas espirituais, sobre espiritualidade, sobre comunhão com Deus. Então eu destaco Estela, destaco Marta Watts, professora em Piracicaba, a Noêmia Campelo, a heroína de Craunópolis, que foi para os indígenas, e são tantas. Vocês vão precisar ler o livro. Que lindo. E que bom que você citou uma nordestina, pernambucana com ministério na Bahia. Um beijo, meus amados nordestinos. Sou nordestina também, fico feliz por isso. Faltam 2 minutinhos só para a gente terminar. E aí o destaque maior para esse livro mais recente, assim, reformado. Cadê ele aqui, menina? O Onde? Mártires, Eu estava são tantos. Você já passou Mártires. Aqui, meu livro, está aqui, gente. Mártires Cristãs, esse aqui. Esse aí. Então, o destaque para Mártires, eu vou falar bem rapidinho, 2 minutos dá bem, sim. Porque eu quero dizer que quando eu estava terminando de escrever o livro, pesquisando, eu entrei em Portas Abertas e eu vi a história de Débora, uma africana estudante universitária, que ela escreveu no WhatsApp, é bem coisa recente, esse livro vem da Igreja Primitiva até nossos dias. Então, coisa bem recente. Ela escreveu, graças a Jesus, passei nas provas. Isso foi motivo dos estudantes declararem que era uma ofensa a Maomé, porque ela disse, graças a Jesus. Eles a encurralaram, eles jogaram pedras nela, eles colocaram pneus em cima dela quando ela desmaiou e eles tacaram fogo nela. Martirizada em maio deste ano e continua, e continua, e continua. Os martírios, infelizmente, continuam, mas elas estão dando a vida por amor a Jesus. Meu Deus. Ruth, muito obrigada, professora. Um privilégio recebê-la aqui, um privilégio tê-la como pesquisadora, teóloga, uma mulher que tem servido ao Evangelho, contando a história de mulheres de fé. Deus te abençoe. Muito Amém. Obrigada. Amém. Um dia eu quero ler a sua história. É linda. Muito obrigada. Quem sabe você vai escrever? Quem sabe serei eu, terei essa honra. Obrigada, muito obrigada. Deus te abençoe. Nada. Então você segue aí a Ruth Salviano Almeida, lá no Instagram, para saber mais. Um privilégio nosso, ouvir de mulheres que ao longo da história, poucas delas, mas são muitas que ao longo da história foram instrumentos de Deus. E nós devemos continuar sendo instrumentos de Deus, humildemente buscando em Deus servir ao Evangelho de Jesus Cristo, contra tudo e contra todos, mas sempre a favor do Evangelho, desagradando ao mundo que tem outro tipo de desejo, outro tipo de história para fazer, para contar. Mas nós estamos aqui para dar continuidade à história do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Ele toda honra e toda glória, e que toda mulher seja bendita do Deus eterno. Um abraço, a gente se encontra aqui no consultório da semana que vem e eu espero você.